Seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre uma coisa muito interessante. E é muito interessante mesmo. Às vezes nós falamos, oramos, interpretamos, cultuamos a Deus da maneira muito errônea. Não somente isso, da maneira errada, nós cultuamos a Deus, mas também nós entregamos, nós olhamos para Deus simplesmente como ele fosse da maneira qual nós pensamos e agimos. Meus irmãos, para nós, quando se fala de Deus, o que nós pensamos? O que nós imaginamos, o que nós falamos sobre Deus. Veja bem, às vezes, não somente as pessoas, mas igrejas costumam cultuar Deus da maneira errada. Não somente cultuar, mas também orar da maneira errada. Já pararam para pensar ou vocês já ouviram pessoas dizer: eu decreto, eu ordeno, eu exijo, eu quero que faça dessa maneira, que o Senhor possa escutar e ordenar e fazer tudo aquilo que eu sonho, que eu desejo. E isso é uma loucura, porque às vezes a pessoa ela pensa que Deus é o Deus daquilo que ela está imaginando que seja como ela quer. Então veja bem, Deus não é um Papai Noel que uma criança vai lá e faz um, um desejo ou quer uma coisa e Papai Noel vai lá e fala assim, eu vou te dar isso, tal, tal, é só promessa. E Deus não é isso. Deus é um Deus santo. E a passagem, como vocês estão vendo aí na tela, a passagem que eu quero ler é Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: Não se aproxime, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Veja bem, olha que Deus fala primeiramente ali. Deus continuou: Não se aproxime. Meus irmãos, uma coisa que nós devemos ter ciência em mente é, antes de tudo nós se aproximar a Deus, devemos ter reverência. Vocês já viram, observaram quando, não somente nós já caímos nesse erro, até mesmo falta de maturidade. Quando nós adentramos a igreja, nós adentramos de modo irreverente ao Senhor. Nós levantamos para beber água, nós levantamos para ir ao banheiro, nós se mexemos, conversando. Isso aí é uma falta de maturidade. E as pessoas são imaturas a isso. Quando nós adentramos ao templo para cultuar a Deus, nós devemos ter ciência que é o Deus que nós estamos cultuando, Deus vivo e verdadeiro. Então, nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira, nós não podemos orar a Deus de qualquer maneira e pensar de qualquer maneira, agir de qualquer maneira. Não é assim que nós devemos viver diante de Deus. Quando nós paramos para estudar as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que Deus se manifesta ali para o povo dele, principalmente para Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés também. Deus fala
que ele é um Deus santo. Ele se apresenta como um Deus santo, fogo e consumidor. E aquele povo, até mesmo o povo do Egito, eles tremeram diante de Deus. O povo do Egito viram as manifestações do poder de Deus e eles viram que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus santo. Então ele diz para Moisés: não se aproxime. Então, veja bem, antes de nós se aproximar de Deus, devemos desvencilhar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Então, a primeira coisa é, devemos analisar nosso coração. O que tem no seu coração que te impede de cultuar Deus verdadeiramente, de um modo reverente a Ele, com temor e tremor? O que te pede? Aí você deve analisar aí. Peça ao Espírito Santo para que o Espírito Santo ajude para o seu coração. E ali você faça uma alta avaliação do seu coração, se realmente o seu coração está puro, se realmente o seu coração está reto diante de Deus. Porque Deus está falando, não se aproxime. E isso não serve não só para Moisés, que estava ali, mas fazendo essa ponte para o nosso dia de hoje, antes de nós conversar, orar diante de Deus ou cultuar a Deus, devemos despejar todas aquelas coisas que nos afastam de Deus. E aí então falar, conversar com Deus. Porque às vezes nós estamos servindo a dois senhores. Nós está querendo servir a Deus e a servir ao Mamon. Querendo servir a Deus e mais os prazeres seculares da vida. O trabalho, o dinheiro, o carro, cinemas, as coisas que nós queremos colocar em primeiro lugar acima de Deus. Família também, esposo, esposa, tudo isso. Então, antes de nós se aproximar de Deus, devemos despejar todas aquelas coisas que nos afastam de Deus. Não é a sandália, não, é tudo. Se nós formos analisar o nosso coração, vamos se deparar com muitas coisas aí. Muita idolatria aí também. Então, olhamos para Deus do modo sincero e um modo reverente a Deus. E eu aconselho aos irmãos que vão assistir esse vídeo, eu peço que vocês leiam a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 vai mostrar realmente. Isaías teve uma visão ali de Deus e depois o que ele fala? Ai de mim. Quando nós conhecemos a soberania de Deus, os atributos de Deus, isso quando nós conhecemos isso, os atributos de Deus, a soberania, nós aprendemos não somente essas coisas, mas nós aprendemos que Deus é santo, Deus é poderoso. Nós não estamos se dirigindo a uma pessoa, um colega de um trabalho, um amigo de escola. Nós não estamos se dirigindo a essas pessoas. Nós estamos se dirigindo a Deus que criou os céus e a terra. Então, uma das coisas mais brilhantes que é da fé reformada, que é isso. A fé reformada vai enfatizar a soberania de Deus. Por isso que nós reformado, não somente reformado, mas nós presbiteriano, vamos dar ênfase à soberania de Deus, porque nós sabemos que Deus é um Deus santo, Deus justo, um Deus também que faz a sua justiça. Não somente é amor, mas também é justo, se ira. Um Deus que aplica a tua ira, a tua justiça. Então, por isso que nós presbiterianos, reformado, calvinista, nós enfatizamos a soberania de Deus, porque nós aprendemos, nós conhecemos a Bíblia e nós olhamos para as Escrituras e nós contemplamos a soberania de Deus, nós contemplamos o que é Deus, o seu ser. Então, por isso que nós
temos essa é, reverência diante de Deus. Nós não também temos reverência diante de Deus, mas como também nós sentimos temor e tremor diante de Deus, não no modo de ter medo de Deus, mas o temor leva a conhecer a Deus verdadeiramente, sabe? Temer a Ele, não por medo, mas temer fazendo e sendo obediente à lei do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, ao nós se dirigir a Deus, ao nós cultuar, ao nós orar, devemos desvencilhar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que, que coloca as coisas em primeiro lugar do que é Deus. Então devemos fazer essa autoavaliação do nosso coração. Que possamos ler essa passagem e meditar. Imagine que Deus fale a você, se aproxime aqui. Mas antes de se aproximar, será que nós vamos tirar a sandália? Completamente, não é só sandália, é tudo. Nosso coração é corrupto. Todos pecaram e carecem de Deus. Nós somos corruptos. Nós devemos santificar cada vez mais. Isso é muito sério. Então não caia naquela ladainha, naquelas conversas, Deus é amor e tal, então ele vai nos perdoar, então vamos fazer de qualquer maneira, o que nós bem entende. Não é bem assim, não caia nessa ladainha. Mas tenha reverência diante de Deus, não somente no orar, não somente no cultuar, e também no pronunciar a palavra, falar a Deus. Quando nós pronunciar Deus, temos que ter temor, reverência, não fazer piada com Deus, essas coisas. Não aceite isso, meus irmãos. Não aceite isso. Se você observar alguém fazendo piada com Deus, repreenda. Deus é santo. Assim como Moisés, que ele pede, não se aproxime, Moisés. Tire a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. É terra santa. Tomemos cuidado a se aproximar de Deus. Não confunda, não crie dois deuses, que o Deus do Antigo Testamento é uma coisa e do Novo Testamento é o mesmo Deus. Não confunda isso. Tome cuidado. Então tenha reverência a Deus. Eu oro para que nós possamos ter verdadeiramente reverência diante de Deus, que nós possamos ser íntegros diante de Deus. Então, ao orar e pedir outras coisas, peçam as coisas mais importantes, que nós possamos olhar para Deus e amá-lo, Ele, verdadeiramente, ter reverência diante dele, guardar a palavra dele. Então, uma das coisas que no nosso século, no dia de hoje, século XXI, é o que os crentes mais precisam agora, neste momento, é conhecer a Deus verdadeiramente, porque nós estamos perdidos, estamos buscando outras coisas e esquecemos de Deus. Então devemos conhecer Ele verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa confortar os seus corações, mas também ir de confronto a cada um de nós. Olhamos para Deus, mas com um olhar de reverência. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e sempre ativar o sininho das notificações para que meus vídeos possam chegar até vocês. Amém? Compartilhe com seus amigos, familiares, com a igreja, com todo mundo. Abençoe essas pessoas enviando este vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus e um abraço.